DNA Social. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como está você? Como está a sua vida? Como está a sua família? Que bom que você está aí assistindo a esse programa tão especial. Estreando a versão do Me Conta Aí DNA Social. O que significa isso? Nós estaremos hoje entrevistando pessoas, ativistas sociais. E outra, ativistas sociais não são apenas aqueles que têm ONGs, que têm associações. Não. Todas as pessoas que amam fazer o bem às pessoas, que amam ajudar pessoas, ela é um ativista social. Você também está enquadrado nisso se você faz isso, se você gosta de ajudar pessoas, e você se permite ser usado para ajudar pessoas, você já é um ativista social. Então, seja bem-vindo, vai dando o seu like, vai compartilhando para todo mundo. E se você quiser, na sua liberalidade, na sua vontade, no seu coração, está aí o QR Code do nosso instituto. Você também pode ofertar e ajudar o nosso instituto a manter toda essa estrutura funcionando e abençoando muitas pessoas. Para estrear esse programa, eu estou aqui com ela, Rosiane Oliveira. Rosiane Oliveira, minha amiga, minha irmã de muitos anos, tem uma história maravilhosa que você vai conhecer a partir de agora. Rosiane, me conte tudo, não me negues nada. Como é que foi sua história, sua infância, sua adolescência e o seu encontro, a sua vida com o pai? Me conte tudo, vamos lá. Vamos lá. Que honra, né? Quanta honra. Primeiro eu quero agradecer a Papai do Céu por estar aqui compartilhando um pouco da minha história e agradecer a você, né? E te parabenizar por esse novo ciclo na sua vida, porque eu também conheço a sua história e nosso ID é muitos caminhos, por muitas todo, histórias. né? ID por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Isso. Então, eu estou muito feliz por estar aqui compartilhando e fazendo parte dessa história também. Então, a minha história, né, começa no ventre da minha mãe, quando eu fui gerada, minha mãe não tinha nutrientes necessários para me manter no ventre. Ou seja, ela não tinha condições de nutrição para alimentar o bebê na barriga. Sim, E você era aquela criança que estava na barriga. Sim, eu nasci, né? Caramba. Minha mãe, ela não se alimentava, tudo que ela comia ela colocava para fora, ela não estava conseguindo, né, manter O bebê. o bebê. E quando eu nasci, eu fui totalmente desenganada e fiquei na incubadora, né, por algum tempo e fui amamentada também pela minha avó. E depois de anos, né, fazendo terapia, eu descobri, né, que essa deficiência trouxe para as minhas emoções também, né? Foi muito difícil porque a minha avó também não teve nutrientes para sustentar a minha mãe no ventre. E minha mãe nasceu com a deficiência física. E a minha deficiência foi na alma. E também eu fui, quando eu nasci, minha família toda, né, me cercou de muitos cuidados, filha única, primeira filha, primeira neta, primeira sobrinha, primeira tudo. Então eu fui cercada de muitos cuidados. E sempre tive tudo fácil. Então, com o passar dos anos, lá nos 7 anos de idade, a minha mãe confessou Jesus como Senhor e Salvador. E aí eu conheci a palavra e desde então eu gostava muito de cantar e tinha 3 sonhos de criança. O primeiro sonho era gravar. E gravar é algo tão simples, mas eu tinha tanto medo, da aprovação das pessoas, do que as pessoas... Necessidade de aprovação das pessoas. Tinha bloqueio de necessidade de aprovação das pessoas. E eu fui protelando, na verdade, a priori, na época, eu tinha medo da fama, né? Porque a música tem sido muito prostituída no mundo. Verdade. Né? Tem sido usada para esse fim. A música é uma coisa tão bela, tão maravilhosa, A mas música... está sendo desvirtualizada para um campo horrível. Exatamente. Né? E aí eu tinha muito medo de lidar, né? Se eu fizesse sucesso, de lidar com a fama.
E isso ficou no meu coração durante muitos, muitos e muitos anos. E ele provocava medo e você recuava. Exatamente. E as minhas emoções também não deixavam eu cantar, né? Eu cantava na igreja, mas eu só fazia back, eu nunca cantei. Não tinha coragem de ir pra Não frente. tinha coragem de ir para frente. E lá na infância também, além desse sonho, né, de gravar, eu lembro que eu também tinha outro sonho que era de ser psicóloga. Eu queria muito ser psicóloga. E viajar, né? E viajar o mundo inteiro. Eram esses 3 sonhos. E depois casar. Só que foi que a Rosiane fez? Ela foi atrás, né? A carência foi maior, né? Porque eu fui crescendo. Eu saí dos caminhos, né? Então você se encontra com Jesus com 7 anos, vai crescendo com ele, Fui crescendo. mas depois tem um período que você se Me afasta. afastei aos 15 anos. E E começou a se torturar no mundo. eu queria curtir a vida. É, E então, tortura. a vida acabou me curtindo. Por quê? Porque tudo era Exatamente. pecado. Bater palma era pecado. Fazer não sei o que era pecado. Então, se pecado é bom, eu quero pecar. Então, eu fui. Você colocou esse entendimento na sua mente. Exatamente. Então, foi através da música também Que lhe atraiu. que me atraiu para o pecado. E logo depois, E aí você se jogou no mundão, com 15 anos. não necessariamente no mundão, porque eu sempre fui muito protegida, né? Eu namorei, casei com 18 anos, casei muito nova, casei com 18 anos, e 6 meses depois eu fui abandonada. Caramba. Então, assim, eu sempre andei muito com os meus irmãos, com os meus primos, com os colegas de trabalho. Graças a Deus, assim, meus pais me protegeram muito. E por mais que o mundão que eu caía era pré-caju, né? As festas que tinha, vaquejada. E tava sempre... Você mundão, quando a gente fala nessa, digamos assim, nessa totalidade, é quando você se joga nas drogas, no crime, Aham. nessa coisa horrível que o mundo oferece, É. principalmente as drogas, né? Graças a Você Deus. não chegou Não, de forma alguma. essa proteção da sua família acabou lhe ajudando, você não ir tão profundo, né? Sim. Muito super protegida, né? E essa super proteção também me bloqueou. Porque até os 30 anos eu não dirigia, eu não estudava, porque eu tinha uma vida confortável. Você não tinha necessidade de poder desenvolver alguma coisa, porque Não. tudo era fácil para você, Tudo. chegava de maneira muito fácil. Né? Exatamente. O que para a maioria era complexo, difícil obter, para você era... Sim. Tem um filósofo que eu gosto muito dele, que ele é muito considerado como o filósofo do pessimismo, não sei se você conhece, o Arthur Schopenhauer. É um alemão que viveu uns 300 anos atrás aí. E ele fala sobre isso, Ele diz que a mulher pobre, que não conseguiu nada na vida até os 30 anos, ela tá triste, porque ela não conseguiu nada. E a mulher rica, ela está entediada, porque ela conseguiu tudo de maneira fácil e para ela tudo é fácil. Então ele fala dessa dicotomia da vida humana, né? De que quem tem muito está entediado, quem não tem nada está triste. Porque para quem não tem nada, conseguir algo é muito difícil. Uhum. E para quem tem muito, conseguir algo é muito fácil. Então ela está entediada, que para ela é muito fácil. E por isso o uso, então, tão exagerado de drogas no mundo atual. Né? As pessoas se jogam nas drogas para tentar sufocar as dores que tem. Uma que está entediada, outra que está em tristeza. Aí a importância do Espírito Santo na sua vida. Porque ele é quem faz, ele é quem alimenta essa região que você não consegue alimentar nem com viagens, nem com o consumo, nem com dinheiro e nem com a falta do dinheiro. E as duas situações levam você a um lugar de escuro, um lugar difícil de viver. Mas o Espírito Santo, ele é luz para as nossas vidas em qualquer circunstância. Por isso a importância de ter o Espírito Santo em sua vida. E aí, aos 30 anos, você viveu nessa situação. Então, né, eu fui curtir a vida até os 30 anos. E o meu foco era casamento. Eu deixei de viver
de buscar os sonhos do Senhor para buscar Seu sonho pessoal, meu sonho pessoal, que era casar, que né? era Que na casar. verdade é um sonho bem comum Aham. da maioria das mulheres, É. principalmente, né? Só que a gente nasce, o normal seria nascer, crescer, estudar, se profissionalizar e casar. Sim. Eu nasci e casei. Gostei dessa ideia de se profissionalizar primeiro e depois casar. É, porque Essa ideia é melhor. porque quando é que a gente tá pronto para casar? Quando a gente dá conta, né, de profissão, de casa, de marido, de E filhos. também já passou pelo período mais complexo, que é a adolescência, que é a juventude. Exatamente. Você está mais equilibrado, né? Uhum, Você está num processo mais de equilíbrio. Eu tenho esse compromisso com minhas filhas. Minhas filhas, tenho três. Você conhece as três? sim. Kézia, Keila e Alicia. E eu converso muito com elas. As duas, graças a Deus, praticamente se casaram depois de ter terminado a sua formação. A Alicia está indo no mesmo caminho, então eu estou feliz com isso. Porque para a menina é mais complexo, né? Porque, como você falou, aos 18 anos você encontra alguém, acredita nisso, e depois você passa por um abandono 6 meses depois. Então, assim, o nível de frustração que vem em cima disso é muito Muito alto. alto. Até porque é alguém que coloca aquilo como sonho. Uhum, Porque tem mulheres que dizem assim, não, casei, separei, amanhã eu tô com outro, não tô nem aí. uhum. É igual a xerém, vai um e vem 100. Então, assim, às vezes para mulher, tem mulheres que não se importam, mas para quem construir um sonho foi algo que com certeza causou muita frustração, né? Sim, sim. Então, né, aos 30 anos, eu decidi voltar. E como é que foi esse retorno? Então, o vazio era imenso, né? Quando eu voltei, eu estava noiva, né? Eu estava noiva, só que o noivado, o casamento não supria o vazio e estava tendo muitos conflitos, né? Eu estava vivendo muitos conflitos no relacionamento porque eu não, a dependência emocional de ambas as partes era muito grande. E ele não conseguia, nem eu conseguia largar. E aí chegou o momento que eu entrei numa crise terrível. Eu tive várias crises terríveis mesmo. E aí foi aí que eu coloquei diante de Deus voltar. Falei, Deus, se você existe desse jeito, chorando no fundo no fundo de casa, aliás, se você existe, faça alguma coisa na minha vida, ou tire esse homem da minha vida, ou então transforme para que a gente possa casar. E aí assim Deus fez, né? Tirou, não só tirou, como eu ouvindo, aí eu fui ouvir as músicas que estava passando no mundo evangélico, né? Porque antigamente não podia bater palma. Quando eu ouvi, aí tinha um samba, aí eu vi um negócio. Agora crente pode dançar, é? Então, aí eu A geração comecei. mudou. Mudou, aí eu comecei a ouvir a Sara, né? A Sara Brasil FM, que na Sim, época não tinha nem igreja aqui. sim. E aí eu fiz um propósito com Deus. Eu ouvi os parceiros de Deus e fiz um propósito com Deus. E daí então minha vida foi bombardeada de milagres. Mas os milagres vieram acompanhando muitas crises também. E dentro de um ano, né, quando aí eu fiz uma revisão de vidas na Sara Nossa Terra e lá no revisão de vidas Nesse período a igreja estava instalada aqui, né? Então, já estava instalada, já um ano depois. Foi um ano depois que eu já vinha, né, orando e ouvindo a rádio. nosso querido e amigo irmão Bispo Mafor e a Bispa Vanilda, né? Isso, E quem foi que estabeleceu a igreja aqui, né? isso. Então, eu fiz o revisão de vidas e assim, meus pais, eles super me protegeram, mas eu não tinha consciência do tamanho do meu potencial, porque eu nunca ouvi em casa. Eu tinha tudo, tudo, mas eu não tinha aquela palavra de você é capaz, você vai conseguir. E assim, dos meus sonhos, porque os meus sonhos são maiores que eu. E é impossível aos olhos humanos. Só que quando chegou lá,
você é capaz. Eu ouvi muito que eu era capaz. E acreditei. Caramba, que E coisa comecei a linda, viu? acreditar no meu potencial. E foi aí que eu não, nunca tinha estudado, porque eu não conseguia acompanhar o quadro. Então eu colei do zero, do zero até. Do zero não. Quando eu me entendi por gente, né? Na minha infância, até os 5 anos, eu lembro que eu era muito inteligente, mas depois Você bloqueou, eu né? bloqueei. Depois que o meu irmão nasceu, eu bloqueei. E depois que eu ouvi da minha tia, que eu falei pra minha tia, tia, eu quero ser psicóloga. Aí minha tia falou, psicóloga é coisa de louco. Querer isso não. Aí pronto, Quando eu ela falou isso, ela bloqueei. bloqueou você com 5 anos de idade, Com 7. com 7 anos. A É. idade do psique, da formação do psique da criança. E ela era a única pessoa na família que tinha, entre aspas, uma formação que era o terceiro ano, né? Na minha família não tinha ninguém formado. Então eu busquei nela um Naquela época era referencial. muito difícil alguém formado mesmo. É, eu busquei um referencial que eu achei que ia me dar força, né? E mesmo e hoje eu falo isso inconscientemente. E aí eu ouvi aquilo, não fiquei pensando, não vou fazer, não foi isso. Bloqueou, foi pro inconsciente. E aí eu não conseguia também acompanhar. Só que, fazendo terapia, eu descobri que a minha bisavó não podia escrever. A minha avó também não podia escrever, a minha mãe também não podia escrever, porque tinha que mandar carta para o namorado. E aí, dentro da terapia, né, depois de muitas crises, eu descobri que eu tinha dislexia. E essa dislexia causava muita ansiedade. E a ansiedade me levava para as crises. E né, essas crises foram a cada 6 meses, né? Começou com 6 meses, depois de ano em ano, a cada grande conquista, a criança não dava conta de gente grande, de coisas de gente grande. Então, Sim, eu tive uma crise de surto quando eu entrei na faculdade, quando eu saí da faculdade também. verdade. Quando comprou meu primeiro carro, eu também tive uma crise, né? Então, eram crises terríveis, era surto mesmo. Mas assim, e aí quando vinha as crises e que eu parava, e nesse parar foi criando-se um círculo de frustração. Não consigo, não consigo. Aí depois aí eu voltava de novo, e quando eu voltava eu pegava a minha energia toda e gastava, né? Só que hoje eu tenho encontrado o equilíbrio. As crises vêm, se faz necessário, porque crise é para a gente crescer. O melhor lugar que tem é a zona de conforto, mas ninguém cresce nela. Então, quando eu consegui descobrir, aí eu achei o caminho, tenho achado o caminho da cura, né? De você mesmo ser esse controle, né, Rosiane? Sim. Então Aprender a controlar essas crises, sim. porque qualquer pessoa que tenha suas emoções, afetividade e sentimentos, ela precisa aprender a fazer gestão das suas emoções. Que Aham. é o que você está fazendo hoje. Sim. Você está fazendo uma gestão, você está governando sobre suas emoções. Isso. Isso é muito sério, gente, muito sério. Tem um filósofo chamado Luiz Felipe Pondé, que é da nossa geração, da nossa época, muito conhecido no Brasil, que ele fala muito bem dos cristãos por causa disso. Você acabou de ser uma das pessoas que ele cita na pesquisa dele. Disse, olha, as pessoas, ele cita muitas pessoas de periferia, mas no seu caso se adequa ao seu caso, que estão invisíveis diante das coisas e não recebe, e quando chega na igreja, recebe palavras de ânimo, tem espaço para crescer. Você recebe palavras como você recebeu, você é capaz, você consegue, você vai em frente. E parece brincadeira, mas isso funciona porque tem muita gente que não ouve isso em casa. Tem muita gente que fala, não faça isso não, não faça isso não, não faça isso não, não faça isso não. E você acaba perdendo toda a sua vontade de fazer alguma coisa e o medo acaba tomando conta de você e você vai vai montando, como diz o Dr. Augusto Cury, você vai criando janelas traumáticas, constrói essas janelas traumáticas e aí você não sabe mais o que fazer porque você fecha o córtex e você não consegue mais sair dali. Aham. E outra coisa, as palavras, né?
os nossos pais, eles dão muito melhor do que eles receberam. E os pais querem sempre o melhor pra gente, né? Os meus pais mesmos, Perfeito. assim, as duas pessoas que eu mais admiro na minha vida é meu pai e minha mãe. Só que eles não receberam e existia uma cobrança muito grande da minha parte. Porque eu queria a mãe perfeita, eu queria o pai ideal, o pai perfeito. E a gente acaba buscando, botando culpa, né? Como foi falado no... Botou uma escala muito alta para ele, né? Sim, sim, sim. Existe a lei da autorresponsabilidade. Quando Adão pecou, né? Ele colocou a culpa em quem? Em Deus. Por quê? Foi a mulher que o senhor me deu. A mulher que o Senhor me deu. Então a gente está sempre procurando culpado. Não gera sua autorresponsabilidade. Exatamente. Então eu tinha uma dor dentro de mim, porque uma mãe, por exemplo, minha mãe falava preguiça, acorda preguiça. Ela falava isso para me despertar. Não era com maldade. Não era com maldade. Ela não sabia que aquilo provocava algo. Exatamente. Só que aí foi provocando o quê? Aí eu não tinha hora para acordar, eu não tinha hora para dormir. Eu fiquei viciada em filmes, em séries, em novelas. E a vida passando. E a vida, né, passando. Seus sonhos paralisados. Exatamente. Quando vinha, eu queria tudo de uma vez. E aí você não tinha o tempo dos estágios, né? Não. De passar pelo que nós chamamos de caos inicial, né? Porque tudo tem um caos inicial. Tudo tem que ter força no início, muito desprendimento, muito desempenho. E a vida de gente grande não é fácil, né? Porque essa criança... Não há almoço grátis. Então tem uma criança... Não há almoço grátis. Uma criança dentro de mim brigando para continuar sendo criança porque ela tinha muitos ganhos em casa. Essa criança está crescendo, ela está saindo. Já saiu, já. Sim. E aí... voltando lá, né, nos 30 anos, dentro de um ano, eu consegui, lógico, com a ajuda dos meus pais, mas eu sempre também tive os meus pais. Mas antes eu não conseguia, mesmo com eles. Eu entrei na faculdade de turismo, eu consegui um apartamento na Zona Sul. Sim. Eu consegui, foi carro dentro de um ano, faculdade, carro, apartamento. Para quem não conseguia avançar em nada. Nada. E ainda viajei para Brasília, que era o meu sonho, e conheci a Sara, nossa terra, lá. E tudo isso depois que conheceu, que retornou para o seio do pai, né? Para a palavra. Mas como eu estou falando... O seio do pai que eu falo é o Pai Celestial. Exatamente. Aí como que eu me sentia? Aí vieram as crises. Por que as crises? Porque a Rosiane se sentia a bela adormecida. Então, quando Rosiane acordou, nos 30 anos, ela queria tudo que não viveu antes. Então, eu entrei numa euforia tão grande que eu não conseguia dormir e medicamento nenhum dava conta de me parar. Fazia efeito contrário. Meu cérebro tem efeito robótico. Fazia efeito contrário. E aí eu cheguei a ficar em coma induzido, porque, né, cheguei a ficar. E foram muitas crises. E eu agradeço a Deus por essas crises, porque hoje eu entendo o porquê das crises, o propósito dessas crises, porque tem muita gente que está bloqueada. E que você vai poder ajudar, né? E que não tem noção. Porque o que é que está acontecendo hoje? A pessoa está triste, aí vai para um psiquiatra, eu estou triste, aí tome o medicamento. Está ansioso, vai para o neuro, vai para o médico. Aí eu quero um medicamento para ansiedade. Qual a função do medicamento? O medicamento, ele tem a função de gerar aquela química que o organismo precisa. A pessoa vai ficar tranquilo, vai resolver em partes, mas ele vai pegar aquela dor e vai colocar debaixo do tapete e vai potencializar lá no inconsciente. Perfeito. Então, e infelizmente hoje eu estou dentro de uma faculdade de psicologia e infelizmente hoje a motivação
dos profissionais na psicologia convencional, o que é que se vê na universidade? Não, você tem uma dor Tem que e aprender você a tem conviver que com ela. aprender a conviver com essa dor. Isso. E eu não acredito nisso, eu acredito na cura. Sim. Eu acredito que o psicólogo é o médico da alma e ele vai detectar lá na mais profundo, levar a pessoa a se encontrar, a resolver. Então, as pessoas não estão, as pessoas me incluindo, porque quando falar as pessoas eu também me incluo. Nós não temos tanto medo do que tem lá dentro, não damos conta daquela dor, então camufla a dor. Então vem a enfermidade, porque o nosso corpo é uma bomba relógio. Perfeito. E eu hoje entendo que as crises que eu tinha é porque tinha as dores que estavam presas e eu não conseguia colocar para fora porque eu era uma pessoa que, se você falasse qualquer coisa comigo, eu calava ou ia chorar e não resolvia. Não tinha autenticidade. Não resolvia porque eu tinha medo, né? Então, tudo que faziam comigo, eu calava. E ali foi somatizando, foi somatizando, foi somatizando. Então, no momento das crises, eu falava tudo. Eu saía falando, até botar tudo para fora. E isso é muito sério, porque a dor, o passado precisa ser resolvido, ressignificado. E tem muita gente que quer deixar o passado lá no passado. Mas o passado, se não for ressignificado, a nossa vida se Dá torna um loop. um círculo de, né? Fica dando loop na mesma situação. Exatamente. Então, aí... As regiões traumáticas, elas começam a fazer influência em todas as suas decisões, no seu presente e no seu futuro. Isso. Então, aí vamos lá para os sonhos, né? Inclusive, você falou de um e você já está realizando ele, né? Que é a faculdade de psicologia. Exatamente. Eu já realizei o de turismo, né? E hoje eu recebo turistas também, né? Estou atuando, não como... Né? Mas, se bem que o sonho... Não no trade, né? Que chama trade turístico, né? Exatamente. Mas eu recebo... Mas recepcionando eles aqui, né? Estou recepcionando no meu apartamento que eu alugo para veraneio. Também, às vezes, eu passo os roteiros também. Legal. Faço os roteiros para eles. E outra coisa, o sonho de fazer... Eu fiz turismo primeiro porque era um curso mais leve. Aí eu pensei, não, eu vou fazer turismo porque é um curso leve, porque psicologia lê muito, para custear a minha faculdade de psicologia. E é o que está custeando hoje minha faculdade de psicologia. Então você fez um planejamento que funcionou. Exatamente. Isso foi tudo inconsciente, né? Eu pensei, né? E aconteceu do jeito que eu pensei. Ô, Rosiane, você está hoje em qual período de psicologia? Eu estou no primeiro período. No primeiro período, então tem uma grande história ainda para... Sim. Mas você já está muito bem, obrigado por... né, na sua fala, você já apresenta... É porque eu fiz um curso também de terapia, né? Inclusive, quando você fala sobre a cura e o paliativo, né, que é o que hoje ensina a psicologia clássica, baseado no pensamento de Freud, que Freud é um pensador analítico, então ele criou toda essa base analítica. Então, o psicólogo clássico, ele vai só ouvir e vai dizer a você tem que conviver com isso. Mas já existem muitas terapias, gente. Nós estamos no século XXI. Já existe muito conhecimento disponibilizado hoje, que todo mundo já sabe. Primeiro, não se dá comprimido para a mente, porque ninguém sabe nem aonde a mente está. Como é que você vai dar um comprimido para a mente? O que é que eles fazem? Dão medicamento que inibe fatores do seu organismo que vai adormecendo você. Então ele está mexendo na área química, mas não está mexendo na área que está o problema. A nossa mente, ela é como se tivesse... Ela grava tudo que está ao seu redor, tudo. Desde que nasceu, o REC foi instalado. Então você vai gravando e vai acumulando. Você vê como a Rosiane... cérebro, né? Você vê como a Rosiane falou aqui. A tia dela fala assim, ó, não faço não que isso é coisa de doido. Aquilo entrou. Sabe como é que é visto o trauma? Por muitas terapias hoje em dia, o trauma é como se você estivesse lançando uma pedra no lago
E quando ela tilinta no leito do rio, em cima da água, ela vai gerando reverberação. A mesma coisa acontece com trauma. Depois ela deita no leito do rio e lá fica afundada por toda a vida. Assim são traumas na mente da gente. Ou então você pode criar um exemplo também, que a nossa mente vai criando cebolas. A cebola não tem aquelas laminazinhas uma atrás da outra? Aquilo é o que vai construindo de trauma na mente da pessoa. Só que tem um detalhe. Alguém pode mergulhar no lago e tirar aquela pedra? Pode. Alguém pode tirar a lâmina da cebola? Pode. É o que a Rosiane falou. É você fazer resignificar a sua história. Aham. E o cérebro tem poder para isso, a mente tem poder para isso, porque o nosso Deus que criou toda essa atividade criou todo esse mecanismo. Uhum. Né? Então, assim, hoje você já pode sim. Agora, a questão das pessoas é que o mais fácil é o remédio. Por isso que o caminho que você procurou é um caminho de cura, e a gente vê hoje na sua vida essa cura explícita. Aliás, é tão explícita que você está hoje num podcast falando disso. Que com certeza, se fosse algum tempo atrás, você correria léguas de uma informação dessa, que as pessoas estão tendo acesso à sua história. Sim. Servindo para outras pessoas, que eu acredito que sua vida vai estar sempre pautada nesse legado, nesse propósito de servir a Deus, utilizando e ajudando pessoas que você gosta muito de fazer isso. Então, você que está passando por algum problema emocional, saiba que existe cura sim. Agora, você tem que se esforçar, você tem que se dedicar, você tem que se interessar, você tem que ter uma alimentação diferente, você tem que fazer atividade física. Tudo isso coopera para um dano traumático emocional ou uma recuperação. Se seu corpo estiver bem, sua mente vai caminhar no mesmo encaminhamento. Mas se você come tudo que não presta, se você faz do seu corpo uma experiência gastronômica degenerativa, é evidentemente que a resposta virá da mesma forma. Então, assim, se você come açúcar todos os dias demasiadamente, é a lei do improviso, né, do imprevisto, né, o pêndulo que vai e que volta. Existe essa lei aí, ó. Pêndulo que vai e que volta. Nesse retorno é o imprevisível aqui acontecendo. A lei do imprevisível. Desculpa, não é do imprevisto, é do imprevisível. Nesse retorno está o imprevisível. Ele pode voltar lhe trazendo cura, ou pode lhe voltar lhe trazendo o que você está comendo. Se você come açúcar a vida toda, o tempo todo, a lei do imprevisível, quando retorna, vai dizer assim: diabetes, filho. No final. Quando o pêndulo retorna lhe trazendo informação: diabetes na certa. Se você bebe álcool todo o tempo, você acha que seu corpo vai estar como? Que até o seu fígado não tem como destilar etílico. Não tem código de informação sobre isso. Então, agora, se você bebe água o tempo todo, se você faz exercício o tempo todo, então a lei do imprevisível vai voltar o quê? Saudável, vida saudável, continuidade, vida abundante, vida abençoada. Então, é preciso compreender que a mente humana que prega traumas e traz traumas, ela também traz cura. Não, você tocou num ponto-chave aí. Alimentação. Alimentação é tudo. Depois, como eu não me alimentei bem, né? Não recebi os nutrientes, não vem da minha mãe, a vida inteira minha alimentação foi terrível. Gente, eu tomava Coca-Cola no lugar de água. Eu trocava a mercadoria em Coca-Cola. Meu carro era cheio de Coca, eram os fardos de Coca-Cola. Nossa. E arroz, feijão, eu comia, não gostava. Eu troquei várias vezes, eu passei anos trocando. Lanche, McDonald's. Eu saía para trabalhar, eu passava no McDonald's. À noite eu comia o que dava vontade. Entendeu? Então, assim, eu comi muita porcaria. McDonald's, Coca-Cola. Eu comi muita porcaria. Então, quando eu decidi mudar minha alimentação, acabaram as crises da forma que eram. Ou seja, a alimentação potencializava as suas crises. Com certeza. Açúcar. Eu tirei açúcar da minha vida. Perfeito. Tirei açúcar. E o nosso corpo, sem falar que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. A gente sabe disso, mas a gente não tem essa consciência de que seu corpo é morada
de Deus, Deus mora no seu corpo. Cada vez que a gente... Como é que um espírito forte vai habitar em um corpo fraco? Não tem como. Não tem como. Então, atividade física, né, alimentação, tem sido assim, eu tenho me cuidado como eu nunca me cuidei. E outra coisa, eu achava que eu me amava, mas não me amava. E um dos maiores crises da minha vida foi quando eu olhei para trás e vi o que foi que eu fiz com o meu corpo. O que foi que eu fiz com a minha vida, com a minha saúde. E aí foi um processo de me perdoar. Foi terrível. Isso foi recente. Imagina. Né? Recente por causa do ciclo, porque eu engordava, depois emagrecia. Fiz cirurgia plástica quando eu tinha 20 anos, 19 anos. Fiz cirurgia plástica, fiz 2 cirurgias. Fiz um retoque, uma cirurgia. Só agora que eu dei conta de academia. Pela primeira vez, o ano passado, né, eu dei conta. Já virou sistema, então, no caso, né? Você já Sim. percebeu a importância da alimentação, da atividade física. Exatamente, e hoje eu não consigo, né? Se eu fico um dia sem ir para academia, eu sinto falta. Então, tenho treinado. Já virou sistema. Sim. E é isso, a alimentação fez grande diferença na minha vida. Então, caminhando lá, né, eu vim, né, conquistei a minha independência financeira em partes, né, mas eu conquistei muito. E só que desse período, então, aí eu tava lembrando agora dos sonhos, né? Eu tava na igreja e eu tinha um aparador no meu dedo. E uma pessoa chegou para mim e falou: Rosiane, esses aparadores no seu dedo, você vai estar afastando as pessoas que querem algo sério com você por causa desses aparadores. Aí, em um momento de oferta, eu senti no meu coração de dar aqueles aparadores. E olha só, quando eu dei aqueles aparadores, veio o pedido, né? Na hora que foi feito o pedido de oferta, eu falei: esse gordo quer meu dinheiro. Esse gordo quer meu dinheiro. E aí o bispo falava: eu não preciso disso. Tudo que eu pensava, ele dizia. Era. Aí eu disse: tudo que eu pensava, ele dizia: não preciso do seu dinheiro. Faça um pedido de fé e faça a prova de Deus. Eu falei: Deus, esses aparadores eu vou ter que tirar do meu dedo porque, né, realmente não estava. Eu tinha que vender. E se fosse vender, o valor era... Pra você ter uma noção, o valor da grama do ouro para comprar é 300, para vender é 700. Então, eu ia vender algo de R$300 por 700, é melhor dar para Deus. Aí eu peguei e dei. E foi interessante que eu falei: eu quero, no meu coração, o Senhor me dê um marido que me encha de joias. Eu pedi o quê? O marido ou as joias? Você queria joias. E Deus me deu as joias. E anos depois, eu me vi, né, vendendo joias. Interessante, você tem compreensão correta, né? Sim. Você queria um marido que enchesse de joias, ele deu a joia. Mas a Bíblia diz que a gente erra por não saber pedir, né? É verdade. É muito interessante eu tenho pedido muito a Deus sabedoria para orar, porque a gente ora errado, a gente ora pedindo. A gente tem que declarar o que já é nosso por direito de cruz. E agradecer, orar para agradecer, porque todas as sortes de bênçãos já estão prontas nas regiões celestiais. Quando Jesus disse: está consumado, eu não posso fazer nada por vocês. Então a gente fica que nem mendigo, pedindo a Deus. A gente tem que declarar, através do sangue do Cordeiro, aquilo que já é nosso. Amém. Chamar à existência aquilo que não existe. Glória a Deus. Né? Eu tenho pedido muita sabedoria, porque eu não sei orar. Eu preciso aprender a orar. E a minha distância com Deus é uma oração. E a distância de Deus para mim é a palavra. E muitas vezes a gente diz que conhece Deus, mas a gente não conhece Deus de verdade. Porque a Bíblia diz que... a Bíblia fala sobre... Tem um versículo que ele diz que
se você tiver fé do grão, tamanho do grão de mostarda, né? Que dirás a esse Pedro monte. Monte. A gente não tem fé. Porque qualquer coisa nos abala. Porque os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam. Por que qualquer coisinha eu estou me abalando? Então, as escrituras a gente tem que realmente entender, né? Vivenciar e praticar as escrituras sagradas. Porque existe 3 tipos de Deus. Existe o Deus que você fala dele para mim, o Deus que eu falo dele para outra pessoa e o Deus que você conhece de fato. O Deus que cada um tem seu Deus de acordo com a sua intimidade, né? Verdade. Com a sua intimidade. Então, o tamanho do meu Deus vai o tamanho da minha fé. Vai o tamanho da minha fé. E lá, nesse caminhar das joias, né? Eu passei a vender joias e eu era muito boba. Então, eu vendia... Não, eu dava, porque eu não sabia cobrar, eu tinha vergonha de cobrar. Tenho esse sangue de empreendedor. Mas o legal é que você se jogou para fazer, Foi, né? me joguei. Tenho sangue de empreendedor. Porque nessa questão de empreender, não é fácil também. Você Não. tem que... Você vai aprendendo, porque eu sempre digo que empreender é uma aventura. Se não for visto como uma aventura, vira dor. Sim. Você tem que ver o empreendedorismo como uma aventura, porque senão vira dor, tudo você fica desesperado. Aí acontece um problema. Eu aprendo muito com os judeus. Acho que judeus é os caras, para mim, que mais ensina sobre prosperidade, sobre empreendedorismo. Não tem os caras como aqueles caras com empreendedorismo. Por exemplo, tem uma frase do judeu chamada Mazal Tov. Essa palavra significa no português boa sorte. Então todos os judeus chegam para outro e falam bem assim, Mazal Tov. Mas para eles, o entendimento dessa palavra é tão profundo que eu estou fazendo umas peças para espalhar para quem estiver disponível no nosso meio, interpretar aquilo como o judeu interpreta. Quando ele vê aquela palavra, entendeu o que está falando ali. Mazal Tov significa o seguinte, boa sorte. O que quer dizer dentro da filosofia deles? Boa sorte significa o seguinte, você, por exemplo, teve seu pai e sua mãe que são fontes seguras para você. Correto? Sim. Então você teve boa sorte. Ou seja, só que essa sorte é a sorte que veio celestial para você. Você não teve opção de escolher seu pai e sua mãe. Então você teve boa sorte dos pais que você teve na sua história. Sim. Só que tem uma outra boa sorte. E aí onde você vai descobrir que boas sortes são essas. A mentalidade é uma boa sorte. As pessoas que desprezam o poder que a mente tem, não está entendendo a sorte que está ali. Porque você percebe que só existe empreendedorismo com gente que tem capacidade intelectual de desenvolver aquilo ali. Por que as pessoas geram medo, têm medo de empreender e preferem ser empregado a vida toda? Porque eles não estão entendendo o poder da boa sorte que está na mentalidade empreendedora. Por isso que eu digo, quando você consegue compreender que empreender é uma aventura e não é dor, é uma mentalidade que tem que ser exercida assim. Se o judeu chega numa região pobre, pode ser a pior do mundo, ele chega ali com boa sorte. O que quer dizer isso? Ele chega com uma mentalidade de assim, vou transformar esse lugar e vou ganhar dinheiro aqui em cima. Mas ele não está preocupado que ele vai ter dor, que ele vai passar por dificuldade, que ele vai ter que gastar dinheiro, energia, tem foco, vai ter que dedicar. Né? Ele está tirando dali a boa sorte dele. Mano, esse lugar aqui tá... Bom, tem muitas coisas que eu aprendi aqui no Instituto que eu aprendi com eles. Lugares pequenininhos demais e você transformar em coisas que são úteis. Eu aprendi com os judeus. Que é o quê? Mazal Tov, boa sorte. Então, assim, é a sorte que vem da terra e a sorte que vem celestial, que é essas que você não pode... O Espírito Santo é uma boa sorte que veio para você, que é celestial. A mentalidade é terrena. Você não vai ter uma mentalidade empreendedora nos céus, porque lá você não vai precisar empreender. Então você precisa de mentalidade aonde? Aqui. Uhum. Você precisa de boa sorte na sua educação emocional aonde? Aqui. De uma gestão emocional, desculpe. E de uma atividade física? Aqui. Se você se tornar uma pessoa pesada, difícil de coisa, você não vai conseguir construir projeto nenhum. Uhum. Então você tem que fazer o quê? A boa sorte da atividade física. Uhum. Então essa palavra eles constroem e eles distribuem entre eles. Eu falo sempre pro pessoal que anda aqui comigo, que a disciplina para o judeu é cultural, não é regra.
Para nós, você tem que se obrigar a fazer aquilo. Para eles é cultural. Fazer certo, procurar fazer, desenvolver, ativar. Por isso que para ele tudo fica fácil. Veja, o povo de Israel está localizado em uma região onde eles têm 12 milhões de pessoas. Rodeado de mais de 1 bilhão de pessoas, que são inimigas dele. E essas 12 milhões colocam 1,5 bilhão para ficar com medo deles. Imagine você ver ao redor de tanta gente que lhe quer mal e você obrigá-los a ficar quieto no lugar deles. Senão eles arrebentam com todo mundo. Você tá vendo o que está acontecendo com Israel agora aí? E ninguém... O Irã é 100 vezes Israel. Mas não consegue destruir Israel. Mazal Tov, ou seja, boa sorte. Então, o que a gente precisa compreender é que empreender precisa ser essa alegria, essa aventura. Quando se torna peso... Agora, por que se torna peso também? Porque as pessoas querem que o empreendedorismo seja aquela planta que cresça rápido. Às vezes, se você quer plantar um pé de genipapo, por exemplo, quanto tempo dá para o pé de genipapo botar? Mas imagine quanto genipapo ele começa a colocar depois. Agora, como sempre diz a diretora aqui do Instituto, se você quer coisa rápida, você vai plantar coentro. 3 meses já deu. Mas também você planta ali, vendeu, vende por R$1, só dá para feira. Pois é. Então, assim, a gente precisa compreender que às vezes você gera uma dependência no seu empreender e esquece que tudo tem um tempo de maturar. Sim. Do nascimento, do crescimento, né? Então, aí nesse caminho do empreendedorismo, né, das joias, eu agradeço muito a Deus e as minhas clientes que eu consegui. Tenho muitas clientes boas. Olha que isso. pagaram. Ainda construíram amigas, né? Construí amizades mesmo. Amizades irmãs, boas, né? Teve clientes que eu ganhei para Jesus também. Mas também veio a crise, teve algo, né? Então, depois quando começou a crise, as pessoas que pagavam certinho aí começaram... Nesse caso, a crise aí já não é mais emocional, é financeira. Não, foi a crise financeira no país mesmo. No país quando inteiro, você né? ouviu falar em crise, né? Bem antes da pandemia. E aí... Período Dilma, né? Sim. Dilmou. Desse jeito. Então, e eu andava com um carro cheio de joias, subindo e descendo, dizendo que vendia joias, dando meu número para todo mundo. Não tinha essa consciência de que eu poderia ser assaltada, e tentaram me assaltar. Como eu viajava muito para Brasília, que tinha as reuniões também da igreja, que fazia parte da liderança, e eu comecei a vender em Brasília. E aí eu passei e fiquei... As pessoas tentavam me fazer medo, mas eu não tinha medo. É tanto que marcaram comigo para me assaltar. Eu tive esse sentimento e mesmo assim eu fui. Você imagina, eu estava na rua bem larga, na Coroa do Meio, e eu imaginava vir 2 carros, um na frente e outro atrás, com homens, cena de filme, armados. Eu fiquei com esse pensamento e mesmo assim eu fiquei uma rua antes, né, para esperar a mulher para ser assaltada. Eu falei, Deus. Aí quando eu liguei o carro, deixei o carro ligado, porque eu fiquei com medo. Eu achava, será que que era um apartamento? Ela me pediu para eu esperar ela da porta do apartamento. Sim, eu falei, e era, na verdade, uma armação. Sim, eu falei, se eu subir, o pessoal me sequestrar lá. Ai, meu Deus. E mesmo assim eu fui. Eu não sei o que tá... Você não acreditou na visão. Não, aí mesmo assim eu deixei o carro ligado, fiquei nessa expectativa de que ia ser assaltada. E vieram 2 homens, um de um lado, um na frente, do lado e o outro do outro. E quando bateu num carro já foi o revólver, passa, passa, passa. Aí eu gritei 3 vezes, Jesus, Jesus, já tava com o carro ligado. E corri. Aí eu falei, Deus, eu sabia que isso ia acontecer. Me diga por que eu fiz isso comigo. E eu ouvi uma voz do Espírito Santo no meu coração dizendo, filha, você queria uma prova maior do meu amor por você? Caramba. Eu me senti tão amada, sabe? Então ali eu vi Deus assim. Ele te avisou, mas mesmo assim ele te mesmo protegeu. Assim ele me protegeu, porque Mesmo eu precisava avisando. de uma prova do amor dele.
De forma inconsciente eu precisava daquela prova. Então dali eu disse, não, agora eu vou ficar mais em Brasília. E aí comecei a orar e pedir assim que para conhecer os órgãos públicos, né? De Palácio em diante. Eu queria conhecer esses órgãos públicos para vender lá e vender tudo no cartão e ficar descansada. Ir para São Paulo, Brasília, São Paulo, Brasília. Até que eu conheci uma pessoa que trabalha no Palácio do Buriti, me levou nas salas, me apresentou algumas pessoas, ela vendia semijoias, comprou as semijoias que eu tinha, que eu também vendia semijoias, ela pagou e 2 meses em seguida, depois, ela, Rosiane, eu já vendi, depositou o dinheiro na minha conta, meu sonho é vender joias. Eu falei, meu sonho é passar, né, um preço, passar para você no valor, um preço acessível para você, para você revender. Aí o que foi que eu fiz? Achei que era de Deus. E passou. Aí eu fui, comentei com a minha mãe, minha mãe falou, não entregue. Meses depois, foi o que a Rosiane fez, entregou, só fiquei com 5%. Mas eu entreguei sabendo que poderia ser tudo ou nada, eu poderia perder tudo. É tanto que eu fiquei com 5% das joias. Caramba. E lá se foram 5 anos de trabalho, porque eu não tinha o meu patrimônio, né, eu não tinha o lucro, eu formei o patrimônio, que era as joias. Você foi. E foram 5 anos de Essa trabalho. mulher levou tudo, praticamente. Levou tudo. E agora? Por quê? Eu tinha que... Meus cheques não eram menos de 10 mil reais, isso antes da pandemia. Bem antes da pandemia. Caramba. 1 ano antes da pandemia, eu acho. Não foi na transição de governo, quando o Bolsonaro estava entrando. 2018. Isso. 2018 para 19, né? Isso. Eu acho que sim. Foi 19 que ele assumiu, né? Meus cheques não eram menos de 10 mil reais por mês. Minha mãe tinha me dado conselho, então eu não queria ouvir nada da minha mãe. Eu sei que minha família ia me ajudar, ia cobrir esses cheques. E aí eu fui procurar, perdoei a pessoa, não fui atrás das joias, e tinha como, porque o bispo Robson Rafael, que é o advogado do bispo Robson Rodovalho, eu tive uma reunião com ele em Brasília. Ele falou, eu estava com toda a documentação, tinha as duplicadas, tinha como comprovar que minhas joias estavam com ela, e eu não quis ir atrás. Eu precisei perdoar, né? Eu decidi perdoar a moça, e eu entendi que ela não teve culpa. Eu que fui responsável, porque a Bíblia diz que maldito o homem que confia no outro. Você foi avisada? Eu fui avisada, eu fui responsável, eu queria entender o propósito de tudo aquilo. Sim. E aí, eu passei 2 anos... Até porque se colocasse na culpa dela, não ia resolver. Não ia resolver nada mais. Né? Melhor perdoar mesmo. Aí eu desci, foi muito fácil perdoar ela, difícil foi me perdoar. Eu passei 2 anos paralisada, 1 ano, eu acho. Não lembro bem. Paralisada, e não só... Mas enquanto eu estava, entre aspas, paralisada, eu estava estudando tudo sobre joias e como me levantar. Né? Eu consegui me levantar com semijoias, com relógio, com óculos, e consegui pagar minhas contas, porque... E foi aí também que eu entendi o propósito, porque como eu sempre fui muito dependente dos meus pais, financeiramente, emocionalmente também, e agora, o que é que eu faço? Aí eu fui saber, né, se realmente eu tinha... Foi aí que eu descobri que eu sou amada pelos meus amigos, e descobri que eu tenho muitos amigos, porque é nessas horas. Então eu pegava 1.000 reais com um, pagava outro, pegava 2.000 com um, pagava outro, e eu liguei desesperada pro fornecedor. A fornecedora falou, Rosiane, fique tranquila, e você vai pagando de acordo com as suas possibilidades, porque a gente te conhece, você compra há mais de 5 anos, nunca voltou um cheque seu.
Até porque tudo que eu aprendi com a minha avó, com os meus avós, que tudo que eu tenho de mais precioso na minha vida é o meu nome. Perfeito. O meu nome é tudo. Tudo, tudo, tudo. É É, sua é o meu marca, né? valor, é o meu valor, né? É o meu nome. Então eu não queria que meu nome fosse, né, pro lixo. Sim. E eu fui para São Paulo, uma amiga me deu passagem para São Paulo, eu fui para São Paulo, comprei semijoias, retomei, e aí foi aí que nasceu a Lemagine, que eu fui perguntar a Deus o propósito de tudo isso. E eu fui estudar sobre as joias e eu descobri, porque eu achava que, como a Bíblia diz, a terra está cheia da glória de Deus. Eu achava que essa glória era a natureza, né? E o que é que representa a glória de Deus no céu? O ouro. A glória de Deus, né? É representada pelo ouro. A Bíblia diz as ruas são de ouro e os muros de cristais, não é isso? Isso. E diz, então, espera aí, se a terra está cheia da glória de Deus e Jesus morreu, não morreu pela natureza, ele morreu por mim. Eu é que sou A essa joia. joia. Isso. Então, eu era uma joia e me coloquei no lugar de bijuteria barata. Então nasceu a Lemagine. Por que Lemagine? Porque tudo existe a lei da imaginação. Antes que esse copo existisse, alguém imaginou esse copo. Então, como você imagina? Como você se imagina? Como eu me imagino? Eu e você, nós somos imagem e semelhança do Criador. E essa imagem é interessante quando se fala imagem. No meu ponto de vista, eu vejo imagem de Gênesis até Mateus. Porque eu só me torno semelhante do Criador quando eu me torno parecida com Jesus. E é aí onde entra a real identidade. Sim. Porque nós nascemos, nós viemos do céu, Deus nos colocou na barriga da nossa mãe e nós herdamos tudo até a 4ª geração. Está lá em Êxodo 20, eu visito a maldade da primeira até a 4ª geração. Então, todas as crises, tudo que a gente passa na vida hoje é por causa do pecado de Adão que vem até a 4ª geração, de geração em geração. E essa descoberta da nossa identidade, por que depressão? Depressão é a doença do passado, né? Que não foi ressignificado. Procrastinação é a doença do presente. E a doença do futuro é o quê? Ansiedade. E nós nunca estamos no presente, sempre. O cérebro está sempre buscando passado, presente, porque é atemporal nosso cérebro. E a mente é a força mais poderosa do universo depois de Deus. O cérebro processa. Então, tudo que foi falado, as crenças limitadoras, eu vivi, né? Estou vivendo para desprogramar essas crenças. E transformar em outras crenças mais poderosas. Transformar nas crenças mais poderosas. Então, nós temos que viver sempre num tempo de desconstrução. O que você está falando aí é muito interessante e muito importante, porque as pessoas têm a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou viver assim e vou morrer assim. Uhum. E, na verdade, joga fora a parte mais linda da vida humana, que é exatamente você fazer processos de mudança. Às vezes, como você mesmo falou, a crise, muitas das vezes as crises, ela traz oportunidades. Eu vi um podcast de uma senhora que esteve aqui, em um outro programa, no CoutoCast, que ela falava que a dor não pode ser anulada, porque a dor às vezes é uma assinatura. Sim. É uma assinatura para que você dê um salto maior para alguma coisa. É uma mudança de ciclo na sua história. Existe um propósito em tudo, né? Então, assim, é preciso que você compreenda que a sua mente, ela é um poder avassalador. Só que você tem que descobrir esse poder que ela tem por você. Não pode ser eu tá te dizendo, ela tá te falando, a Anne falar. É você que tem que descobrir isso.
Você tem que ver as suas crenças limitantes, que você aprendeu com sua família, com o trabalho, com as pessoas que te cercam. As 5 pessoas mais influentes da sua vida estão perto de você. Então é preciso que você diga que não, eu quero cortar minha carne, mas eu quero saber mais o que acontece com minha. Entendeu? Por isso que eu digo, a vida precisa ser encarada como uma grande aventura, porque Deus não colocou ninguém numa cocó. Deus não colocou ninguém numa armadilha. Quando Deus trouxe você aqui à Terra, Ele trouxe para que você pudesse se tornar algo poderosíssimo aqui. Ele espera isso de nós. Sim. Entendeu? Então, agora, se você não faz um cálculo, vou chamar de cálculo político, como Jesus fazia. Jesus fazia cálculos políticos extraordinários. Né? Por exemplo, quando ele estava com aquela mulher que pegou em adultério, ele fica escrevendo com um dedo na terra, mas fazendo o cálculo aqui. Ó. Enquanto eles estiverem ali na tensão, eu não falo. Quando eles param, aí ele atira a flecha no coração dos caras. Aquele que não tiver pecado, que atira a primeira pedra. Foi saindo um por um, que todo mundo tá cheio de pecado ali. Mulher, cadê teus acusadores? Foram embora. Nenhum deles ficou? Nenhum deles. Vá, aí também uma flechinha no coração dela. E não peques mais. Então ele não fala nem no assunto, ele não entra nem no mérito. Ele simplesmente destrói toda a narrativa que estava construída e volta a escrever com a mão na terra. Então assim, ele sabia fazer o cálculo dele. O batismo de João é do céu e da terra quando questionaram o poder que ele tinha. Os religiosos, se disser que é do céu, eu vou estar avalizando o que João está falando sobre ele. Se eu dizer que é da terra, o povo vai me matar. Ah, não sabemos. Então também eu não falo com que poder eu faço isso. Então assim, Jesus fazia cálculos perfeitos. É isso que a gente precisa aprender. Saber falar a palavra correta, saber parar de não falar, interpretar as pessoas que estão ao seu redor, perceber quem elas são, qual o tipo de identidade que elas têm e construir aí uma linha de atividades para você. Só que o ser humano, ele quer viver na Netflix, ele quer viver no seriado, ele quer viver hoje nos TikTok da vida, nos Instagram da vida. Serotonina barata, né? É dopamina, Ou, né? aliás, é dopamina. Dopamina gratuita o tempo todo na veia, né? A doutora Renata fala uma coisa muito incrível. Ela diz que o nosso lóculo cerúleo, que tem apenas 10 mil neurônios, é o responsável por esse setor no nosso cérebro. Então, assim, para você viciar é 7 segundos, amigo. 7 segundos você tá em transe em um vídeo. E aí, ele vai para um outro setor, que é o da novidade. Então você quer ser. Ninguém abre TikTok para ver vídeo que viu ontem. Já viu alguém abrir TikTok ou Instagram para ver um vídeo que você viu ontem? Qual é a novidade que tem nisso? Não tem novidade nenhuma. Então você vai abrir e os caras entenderam isso. Por isso que é rolado. Ó. Depois vem outro, depois vem outro. E ali você passa horas rolando tela. Horas e mais horas e mais. Gente, pelo amor de Deus. Saiam fora disso enquanto você tem vida. A vida está abundante para todo mundo. A vida está abundante para todo mundo. Então é preciso mudar. E aí, quero parabenizar você, porque a gente vê hoje esse perfil totalmente, assim, dessas crenças não limitantes já na sua história. Sim, sim. E você falou uma coisa interessante, né? Sobre a tecnologia. A Bíblia diz que no final dos tempos a ciência ia se multiplicar, né? Com o avanço da ciência e a tecnologia. Estamos cada vez mais sendo robotizados, porque o amor de muitos esfriariam. Sim. E as famílias, elas precisam entender, principalmente os pais, pelo amor de Deus, tira o celular da mão das crianças. Você quer uma criança doente, depressiva, ansiosa, dê um celular, que é uma arma poderosíssima. É uma arma poderosa. Eu choro, né? Porque os pais, eles, ao invés de dar atenção, eu tinha muita raiva do dinheiro. Por quê? Porque minha mãe só vivia, né, trabalhar para fazer dinheiro. Mas eu queria um abraço, eu queria saber, eu queria ouvir, filha, como é que você foi na escola? Mas minha mãe não sabia falar isso.
Eu queria que minha mãe parasse para sentar, mas minha mãe estava sempre trabalhando, porque a fala dela era o seguinte: eu vou morrer de trabalhar para dar vida boa a esses filhos. Meu Deus. Eu vou morrer de trabalhar para dar vida boa a esses filhos. E isso gerou o quê? Culpa. Uma vez, uma crise, E o pior é que o pensamento dos pais sim, para eles é assim, ele tá fazendo o o melhor que ele melhor, o pode, né? melhor, mas muitas vezes. Então, certa vez eu me vi agarrada no caixão e disse: quem tá matando sua mãe é você, porque ela tá morrendo de trabalhar por você, né? Aí, Verdade. né? E hoje eu tô me conectando com a minha família, com os meus pais, né? Consegui essa conexão. Hoje eu tenho um abraço da minha Glória a mãe. Deus. Hoje eu tenho marcado para sair com ela, né? Glória a E Deus. meu pai, eu vou lá, dou um cheiro nele. Nos aniversários, gente, pelo amor de Deus, no aniversário, que como é difícil você chegar a dizer eu te amo pro pai, pra mãe, pro filho. Meu Deus. É muito difícil a pessoa chegar a falar eu te amo, mesmo sentindo é difícil. Por que é tão difícil você falar? Agora, quando tá no caixão, aí se desespera. Ai, 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 ai. Bate o Né? remorso, né? Bate o remorso, porque o tempo está passando muito rápido e as pessoas não estão tendo essa conexão com a Ou seja, esse família. abraço que deveria ser dado em vida tá dando num Você caixão, vai né? no restaurante, está todo mundo, cada um no seu celular. Em casa, estão se falando pelo WhatsApp. Não Verdade. tem almoço de família, mas são poucos os almoços que tem. E família, quando a Bíblia diz, Jesus disse o quê? Qual é a verdadeira religião? É cuidar dos órfãos e das viúvas. Por que será que ele disse isso? Cuidar dos órfãos e das viúvas. Porque o projeto de Deus é família. O projeto de Deus é família. Então, a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. É família. Temos que ter essa conexão com a nossa Rosiane, família. eu já fui chamado aqui que o horário nosso Pronto. já tem 1 hora e 2 minutos. Eita, não falei nem a Quando met... mandou, não falei nem a metade. meu Jesus, então você será convidado outras vezes. Aqui é Tá só a bom. primeira vez. Rosiane está com vários projetos que virão aí à frente, então vamos falar sobre ele Sim. em outras situações, gravação né? Vamos lá, não vou nem falar, não vou nem falar aqui não vou dar nem spoiler, mas só uma pitadinha, tá? Mas desde já quero agradecer sua presença. A sua história realmente impacta muitas pessoas. As pessoas estão assistindo aí, principalmente você que é pai, que é mãe, dê uma repensada no que você está fazendo. Gaste menos tempo para ganhar dinheiro e invista tempo em poder abraçar seus filhos, ter uma nova história com eles. Sabe, investir tempo com aquilo que de fato é importante. A gente sabe que dinheiro é importante, mas ele não é o mais importante. O mais importante é a família, como ela mesmo falou. É você saber que você colocou um filho no mundo, por exemplo, e ele não precisa apenas de dinheiro. Ele precisa, acima de tudo, da sua atenção, da sua compreensão, da sua liderança, Do legado. do seu legado. Não da herança, do Porque legado, né? quando você, afetividade, o pastor Juliano teve aqui, que é psicólogo também, falou sobre isso. A afetividade não se tira, a afetividade se transfere. Então, você pode estar deixando de transferir, seu filho transferido a sua afetividade, que seria com você, para um celular, para quem está distante, muito distante, para um jogo, para um artista, para um bandido, para um criminoso, que você não sabe quem está ali. Então ele está transferindo aquela afetividade que seria para você, pai, para você, mãe, está transferido para um joguinho que está aqui o tempo todo. Então não permita que essa transferência aconteça. Interfira nesse processo e queira gastar tempo. Vai jogar bola com ele, vai brincar com ele, vai se divertir com ele. Sabe? Vá também ensinar ele. Sente com ele para ensinar a palavra de Deus, que é importante. Por que os judeus é esse povo dessa forma? Porque eles transferem de pai para filho de maneira geracional todos os ensinamentos, desde a saída do Egito. Existe uma festa lá, a festa do Pessaquê, que é a festa da Páscoa, que é um ritual que eles seguem, que a família toda tem que seguir certinho. Aquilo são mais de 3.000 anos que eles seguem. Por isso que esse povo é tão forte. Eles não brincam com aquilo que não se deve brincar. As crianças de Israel, elas não brincam com celular.
Elas brincam consertando coisas. Os pais jogam lá um monte de coisa num... tipo um cercado, e eles vão pra lá e jogam as crianças. Elas vão consertar e sair vocês. Então, o que é que eles estão exercendo ali? Uma mente resiliente nas crianças. Com 12 anos, aquele menino aí já é perito em tanta coisa já. Porque a mente resiliente tá aprendendo ali, ó. Não tá na vida imaginária, criando um vácuo nos seus 3 cérebros, no reptiliano, no límbico e no córtex. Então, ele tá interferindo nesse processo. O vácuo tá aqui, não tem nada. Aí vem uma crise e não sabe, desaba. Exatamente. Mas se tiver recheado de conteúdo aqui, de sopa de letrinhas, como eu falo, quando vier uma crise, tá aqui, ó, segura, resiliência, bora. Segura a pancada aí, bora. As crianças hoje não podem se frustrar. Entendeu? Então eu quero te agradecer, muito obrigado pela sua presença, essa é a primeira de muitas, Deus abençoe sua vida mais e mais. Amém, tá bom? Tamo junto até... Vou lhe pedir só que você, olhando para essa câmera, peça para os nossos telespectadores se inscrever no nosso canal. Então, não se inscrevam já. Eu acredito que já se inscreveram já. Então, se inscreva no nosso canal, compartilhe também. É isso aí, vamos transbordar, né, essa mensagem que vai curar vidas, que através desse testemunho, muitas vidas que estão do outro lado já passaram pelo que eu já passei, que possam ser curadas, e depende muito de você nos ajudar a transmitir, né, esse trabalho que é essencial para a nossa população, né? Amém. Para que nós possamos Amém. realmente cumprir com esse ID. Então, você tem a responsabilidade aí de pegar seu dedinho e clicar. Perfeito. Gente, muito obrigado. Deus abençoe sua vida mais e mais. Reforçando aqui o pedido, compartilhe, dê like, mande para todos os seus amigos, amigas, para todo mundo aí. Esse programa todo especial, estreia do Me Conta Aí, DNA Social. Brevemente nós estaremos com outras pessoas também falando das suas histórias, pessoas que têm uma grande história para contar, e que você vai estar aí do outro lado assistindo e compartilhando. E se quiser ajudar o nosso programa, vai lá, manda sua oferta para esse link que está aqui, ajude o Instituto a manter essa estrutura, tá bom? Deus abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, e até o próximo Me Conta Aí, DNA Social. Me Conta Aí, DNA Social.